O Inter, que tem em todas as áreas estratégicas do clube um diretor executivo, tem um diretor executivo comandando a área administrativa, temos um diretor executivo na área financeira, temos um diretor executivo na área de marketing, na área jurídica, na coordenação da base. E hoje, mudando um pouco o parâmetro do departamento de futebol, chega o Rodrigo, gaúcho, começou sua carreira aqui no Rio Grande do Sul, mas com uma trajetória passando por grandes clubes do Brasil, com uma experiência de âmbito reconhecido. Então, para nós, é uma grande satisfação estar recebendo ele hoje aqui, se agregando ao nosso grupo, ao nosso departamento de futebol. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, e que tu tenha muito sucesso aqui no Internacional. Obrigado. Roberto. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar aqui, apresentar o Rodrigo, para o torcedor colorado. O Rodrigo é um profissional que acho que até dispensa comentários pela sua carreira, a carreira, acho que foi um dos precursores dessa carreira, na realidade, de executivo de futebol. Foi um dos primeiros, um dos pioneiros nessa atividade. Eu acho que é uma carreira ainda que tem muito a ser desenvolvida no Brasil. Como a gente já falou, a gente decidiu por fazer esse movimento de trocar o nosso comando executivo do futebol, porque a gente entendia que precisava de um profissional com um perfil diferente. Aqui vai todo o nosso agradecimento ao Jorge Macedo, sua dedicação, muitos anos de clube, sempre nos ajudou muito, mas a gente entendia que precisava um profissional que pudesse ter uma visão mais sistêmica, tanto do departamento de futebol quanto do clube como um todo, que possa se relacionar com os demais departamentos do clube, com os demais executivos do clube, que possa interagir de maneira multidisciplinar dentro do clube. E a gente entendia que precisava um profissional que tenha liderança, e a liderança vai ter o domínio de fazer principalmente a gestão de pessoas, no primeiro momento, fundamental, num departamento de futebol, como em qualquer outra empresa. Também a gestão de recursos, a gestão de processos, muito importante. Um profissional que tivesse experiência na base. O Rodrigo vem das categorias de base também. A gente precisa, e está fazendo isso, dando passos em direção a restabelecer o nosso processo contínuo, de formar grandes atletas. Também um profissional que possa se relacionar também, não só internamente, mas com todo o mercado. E aí mercado vai clubes, instituições, atletas, todos os agentes principais no mercado de futebol. O Rodrigo também tem essa expertise, essa experiência. Então, um profissional que saiba se comunicar é fundamental. Comunicação tanto interna quanto externa, em qualquer instituição. Então a gente deu esse passo, entendia que o Rodrigo tem todas essas características, esses atributos, e a gente fez esse movimento para qualificar o nosso departamento de futebol, para qualificar o clube, nesse processo, na realidade, aí que é, como o presidente falou, de excelência, de tentar trazer para o Internacional o que há de melhor. Então, desejo ao Rodrigo toda a sorte do mundo, todo o sucesso, que a partir de hoje já tenho certeza que ele está louco para começar a trabalhar. A partir de hoje ele já coloca a mão na massa aí, que a gente consiga ter sucesso juntos,
né, com a direção, com o Conselho de Gestão, que está aqui, João Patrício. Tenhamos bastante sucesso aí nesse teu trabalho aí, que seja de grandes conquistas junto com o nosso torcedor. Parabéns e boa sorte. Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Primeiro, antes de até passar a palavra a todos vocês, queria, obviamente, fazer alguns agradecimentos aqui, né? Dizer que muito me honra chegar hoje no momento da minha carreira no Internacional. Agradeço demais as palavras do presidente, do Roberto, e agradecendo eles, eu estou agradecendo toda a diretoria e funcionários do Internacional, os quais eu conheço, alguns tantos aqui de longa data. Agradecer a eles a confiança e, ao fazer isso, eles realmente me colocam na responsabilidade que eu sabia que teria ao chegar aqui. Quando você chega numa instituição desse tamanho, com a história, com as conquistas, e também com o elenco que possui, realmente, para mim não é desafio. Para mim, sim, é uma grande responsabilidade. Desafio é quando você tem todas as adversidades muito maiores do que o potencial de trabalho. E aqui eu vejo ao contrário, eu vejo muito potencial de desenvolver um grande trabalho, com a ajuda de todos, sendo mais uma peça nessa engrenagem, e com muito desejo, depois de 10 anos fora aqui do Rio Grande do Sul, de poder colaborar aí no Internacional, nos anseios, nos desejos que o Internacional tem, e tem que ter mesmo, como gigante que é. Por fim, agradecer a presença de vocês aí, dizer que é um prazer voltar ao convívio de muitos aqui, rever muitos de vocês aí. Espero realmente que a gente recupere a relação que ela sempre foi extremamente respeitosa, eu tenho certeza que vai ser. Queria dizer também isso a vocês, que me agrada demais voltar ao nosso estado e poder rever muitos de vocês, e estou à disposição aí para qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento. Rodrigo, boa tarde. Questão, né, foi falado agora há pouco, fazer o elo entre a base e o profissional. Como é que você imagina, né, fazer o elo do Internacional entre as categorias de base, o time principal aliando com reforços para recolocar o clube no caminho dos títulos? Como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, conheço muito a história do Inter, né? E o Internacional, sendo na sua essência, foi um grande clube formador, né? E o meu início também foi nesse sentido. Eu acredito que o Internacional sempre formou e sempre segue formando. É uma questão de estabelecer aqui qual a melhor metodologia para o melhor aproveitamento, né, desses atletas que certamente estão aí a cada dia surgindo. Eu costumava dizer isso, principalmente lá no Flamengo, que foi meu último trabalho, de que o primeiro passo para você conseguir a afirmação de um jovem nessa transição é você ter espaço para ele, né, no elenco principal. Automaticamente depois a qualidade dele vai prevalecer ou não, vai se confirmar ou não. E primeiro de tudo é fazer o diagnóstico da melhor forma possível, conhecer melhor os processos. Eu estou chegando hoje e com uma vontade enorme de conhecer o mais rapidamente possível todas as pessoas e principalmente todos os processos, para poder depois sugerir, intervir e, quem sabe, colaborar na melhoria deles. Então, você é um executivo que chega em meio à temporada. Roberto Melo até falou do papel de gerir pessoas, mas também tem a questão de gerir recursos. Você, no seu primeiro dia, já manteve contato com
a sua rede, você já pensa em contratações. Como é que será, a partir de agora, a postura do Caetano como executivo do Internacional? Por exemplo, já se fala no nome do Ilharão. Bom, primeiro, claro que não é o ideal nunca, né, você chegar em meio de temporada. Uma das coisas que também me tranquiliza, te confesso, é porque é óbvio, quando eu recebi o convite, uma das coisas que me motivou, além de toda a história, a grandeza do Inter, também é o elenco que possui. Eu realmente o vejo como um dos elencos que certamente estão entre os melhores. Transformar esse elenco em um time é o desafio da grande maioria dos clubes no Brasil hoje. Mas que não deve nada, não. E questões de alguma melhoria pontual não vai ser discutido com diretoria, com comissão técnica, porque, como eu falei, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. Eu não posso chegar aqui com forma de bolo pronta, porque seria muita pretensão da minha parte. Outra coisa que também me tranquiliza é que eu vou poder suceder aí um grande profissional, que foi o Jorge Macedo, que, na minha visão, realmente entregou muito trabalho, principalmente resultados aí nessa questão de montagem de elenco. A cada ano o Inter vem melhorando o seu elenco, então isso facilita bastante o meu trabalho e tentar, como eu disse, uma forma aí mais à frente, do meu jeito, fazer as intervenções que porventura sejam necessárias. Só para complementar, Rafa, desculpa te interromper, questão do Ilharão, realmente a gente não conversou de nomes. Qualquer tipo de especulação em cima de qualquer atleta é porque isso muito provavelmente vinha sendo tocado antes da minha chegada. A partir de agora a gente vai realmente se informar de tudo. Seja bem-vindo de novo, Rodrigo. O Melo falou sobre gestão de pessoas, né? E a gente ouve tanto falar isso do futebol, o Tite fala muito disso. Nesses teus 10 anos de caminhada, desde lá do RS também, o que tu acha que é mais importante na gestão de pessoas no vestiário de futebol? E tem um planejamento, foi passado para ti até com a nova empresa que o Inter fechou o contrato, a Double Pass, de fazer um projeto da base para voltar, e você citou isso, né, do Inter ter de novo jogadores reaproveitados no time principal? Sem dúvida, prazer também, obrigado aí pelas palavras aí, pelas boas-vindas. Bom, eu fui atleta, e eu deixo um pouco de lado a parte acadêmica nisso, mas como atleta de futebol, e aqui vivenciei muito, conheço todos os pagos aqui do nosso estado, uma das coisas que eu sempre procuro fazer é o que eu gostaria que tivessem feito comigo sempre, que é me falar a verdade. Então, para liderar pessoas, não precisa de palco, nunca fui adepto de chegar aqui e ficar dizendo o que eu vou fazer, ou de que forma eu vou intervir. Qualquer tipo de ação, ela sempre vai ficar no âmbito interno, sempre, porque era dessa forma que eu gostaria que os dirigentes tivessem atuado comigo. Atleta de futebol, ele não fica satisfeito, ou ele não deseja ouvir sempre o sim, ele quer ouvir a verdade. E é através da verdade, da transparência, que a gente vai procurar colaborar aí com a comissão técnica nessa gestão de pessoas. Em relação ao Double Pass, eu tive a oportunidade de participar do início, né? Eles ainda seguem fazendo esse trabalho lá essa consultoria no Flamengo. O foco deles realmente é na base, o foco deles é em realmente uma coisa que nós aqui no Brasil não temos muito, que é disciplina em relação aos processos, né? Então eles acabam conhecendo as peculiaridades do clube, fazem o diagnóstico deles e acabam realmente criando processos que fortaleçam essa disciplina, né? Porque aquela história, o futebol hoje caminhou para o lado da ciência e não tem mais volta. Não se pode avaliar, ou pelo menos não se pode apenas avaliar um garoto se ele vai ter ou não capacidade de chegar ao profissional apenas como era antigamente, eu acho, eu acredito, eu penso. Não, hoje tem muitas ferramentas que podem avaliar, e eles têm a expertise disso. Eu tenho certeza que o Internacional fez uma boa escolha ao trazê-los, e a intenção é que realmente eles possam entregar o que a gente espera. Boa tarde, Rodrigo, prazer revê-lo. Prazer. Quais serão os teus poderes no cargo? Você será um executor que seguirá a diretriz dos entes políticos do futebol, ou você terá poder para implementar uma gestão, para ser um gestor? E até em cima disso, que informação você tem sobre
já sobre a situação financeira do Inter para contratar. Bom, Rodrigo, ninguém busca uma função mirando, né, poder, que às vezes essa palavra ela pode ser ela pode haver duplo sentido. A função de executivo de futebol, e até é importante a gente estar tendo esse primeiro contato, porque às vezes a gente repete, mas é de difícil entendimento, né? Muitos imaginam que, dentre tantas atribuições, a que mais aparece, ou talvez a que mais seja avaliada, é apenas a montagem de elenco. Ela vai muito mais do que isso, né? Isso é uma parte só do trabalho. E dentro dessa parte do trabalho, talvez é que envolvam o maior número de pessoas. Essa questão de montagem de elenco, contratação, muitas vezes até recolocação de atletas não aproveitados, isso passa por uma avaliação técnica, tem aqui a análise de desempenho, que é o CAPA, né, no Internacional, assim como tinha lá no Flamengo, sim, que é o Centro de Inteligência. Tem realmente passar pelo crivo da comissão técnica, parte clínica, preparação física e de diretoria, principalmente porque aí tem o componente financeiro também. Então eu não venho aqui com nenhuma intenção de de ter superpoderes, nunca trabalhei assim. Às vezes isso pode aparentar diferente, mas eu sempre fiz questão de envolver o maior número de pessoas. Em alguns clubes que passei, criei processos para justamente dividir essa tomada de decisão, porque senão daqui a pouco fica, o jogador chegou, deu certo, foi a contratação do Rodrigo, o outro que deu errado foi a contratação. Quem contrata é o Internacional. E nós aqui, a minha maior, digamos, obrigação é criar processos para que se dividam realmente essa responsabilidade, mas uma responsabilidade técnica e não somente política. Em relação à parte financeira, nas conversas que antecederam a minha chegada, óbvio que já me deram um panorama. Nenhum clube hoje no Brasil, ou talvez poucos, né? Raros sejam os clubes que possam se dizer que hoje tem uma situação confortável na parte financeira. Necessidade hoje de formação e de venda de atletas, ela é quase que uma receita, passou a ser uma receita ordinária nos clubes, né? Mas o objetivo de um clube é o retorno técnico. Então não tem como, tudo que nós procuramos fazer para que o torcedor seja atendido, né, com conquista de títulos e vitórias. E o Internacional vai saber equilibrar bem isso, né, gerar receita, mas sempre com o objetivo fim de resultado esportivo. Vou me aprofundar mais ainda nesses números para a gente poder decidir em conjunto o que pode ser feito. Rodrigo, bom dia. Fala. Bem-vindo de volta à casa. Obrigado. 10 anos aí fora, né? 10 anos. E sempre nos atendeu muito bem. Enfim, seja bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, além de gerenciar um elenco que tu vai ter agora, né? Eu acho que eu queria ver de ti, principalmente a montagem para 19 também deve começar meio por agora, né? Um planejamento talvez a longo prazo. E o Inter tem, sobretudo, uma encruzilhada, talvez para o ano que vem. Porque tem um ídolo, um jogador que a gente pode chamar de jogador de franquia, né? Um capitão do time, uma referência, que está possivelmente em seu último ano de carreira, em 2019, quando acaba seu contrato também com o Inter, que é o do Alessandro. Como é que se tenta suprir a ausência desse ídolo, dessa referência, mais para o ano que vem, na verdade, com uma grande contratação, como daqui a pouco foi o Diego, como foi o Guerreiro no Flamengo, ou prospectando em outros lugares? Como é que vai se processar isso para ti, agora que tu também vai fazer parte desse elenco todo? E uma segunda questão, já fosse apresentado oficialmente aos jogadores ou vai ficar para amanhã isso? Então, Leandro, obrigado. Vai ficar para amanhã. Eu cheguei do Rio hoje, né? Ainda consegui chegar, né? Porque parece que está um caos aí, né? E óbvio que essa situação do D'Alessandro como ídolo do Internacional e o cuidado que todo clube tem que ter com seus grandes ídolos, ele vai ter o devido carinho e importância na análise realmente de como que vai ser esses próximos meses aí do contrato dele. Primeiro nós vamos, obviamente, conversar pessoalmente, entender realmente qual é o desejo dele, mas de antemão, na minha visão, o desejo do Internacional é contar com ele tecnicamente naquilo que ele pode entregar e entrega muito bem, né? O jogador realmente de um talento diferenciado. Hoje o que se busca aí no futebol brasileiro, o que mais realmente se deseja é justamente um jogador com essas características, né, que
conseguem antever o jogo, que conseguem enxergar muitas vezes o que os outros não enxergam. Tenho certeza absoluta que ele estando bem, ele mesmo vai se sentir motivado para estender essa carreira dele. Mas é fundamental ouvir dele o que ele deseja. Se realmente isso se confirmar, é algo que a gente vai conversar um pouco mais à frente, mas tem duas formas de você ter um ídolo na sua equipe. Uma é você trazer de fora, a outra é você construir ele dentro, né, do próprio clube. E o Internacional vai saber aí escolher esses caminhos, ou ambos, ou o melhor deles. Mas é sempre importante, talvez fundamental, você ter o maior número de jogadores com referência, que realmente consigam impor ao adversário um respeito que um grande clube como o Internacional exige. E aí, te digo que, mesmo chegando no meio de temporada, vou procurar colaborar com a comissão técnica, porque eu penso que o Internacional, ele, como eu disse, ele não deve, a nível de elenco, ele pode ser melhorado sempre, porque é obrigação nossa, mas não deve absolutamente nada para essas equipes que hoje postulam o título nacional, né? Se você vê aí essa questão de oscilação, ela é quase geral, Leandro. Poucos clubes não oscilam, e isso requer tempo para você consolidar um elenco e um time. Entendo realmente que o Internacional tem que voltar a ser protagonista, como sempre foi na sua história, e vem pensando nisso, colaborar, trabalhar muito essa questão realmente mental dos atletas e do vestiário, porque o que todo torcedor, e eu tenho na família muitos colorados, inclusive meu irmão, que é sócio aqui do Internacional, e para que essa autoestima ela seja elevada, nós temos que passar essa mensagem para eles. Nós todos, atletas, todos nós aqui, funcionários do clube, e isso acontece através das vitórias, no momento que o torcedor também entender que é possível, vai se transformar aí talvez na maior contratação aí do Inter, que é ver o Beira-Rio lotado de novo. Meu nome, teu irmão? Luciano, de Santo Antônio da Patrulha, né? Rodrigo, fala, Glauco. Bom te ver de novo. Mesmo bem-vindo. Bom, pegando o gancho que você falou que o Inter não deve nada aos postulantes, você deve ter acompanhado, mesmo que de fora, a situação traumática que passou o clube, né? Você disse que o Inter tem condições iguais, o fato é que existe um clima um tanto diferente, talvez por esse trauma, uma cobrança do torcedor, talvez uma divergência interna, até política. Você vai ter papel fundamental nisso, me parece também. Explica um pouco para a gente como é que vai ser isso aí, porque as cobranças são muito fortes. Talvez até, volto a repetir, pela questão da segunda divisão. Você também vem com esse propósito? Olha, Glauco, eu assim, com muita tranquilidade, porque é como eu disse aqui no início, muitas vezes, né, se coloca como um grande desafio, mas desafio é se realmente eu tivesse inúmeras adversidades. A cobrança em um grande clube como o Internacional, ela é, não vou aqui comparar tamanho de clube não, mas quando você está dentro do processo é cobrado igual como fui no Flamengo, como fui no Vasco, no Fluminense nesses anos todos. E tive nesses 10 anos, praticamente nesses 10 anos no Rio de Janeiro, foram 2 acessos com o Vasco, né? O Vasco teve 2 quedas seguidas e muito próximas, melhor dizendo, e na minha primeira passagem lá, por coincidência, em menos de 2 anos, 2 anos e meio, melhor dizendo, foi conquistada uma Copa do Brasil inédita, única do Vasco, vindo de uma segunda divisão em 2009. Ou seja, é possível sim, eu acho que isso aí já faz parte do passado. Tenho absoluta certeza que todos aqui tiraram disso aí um aprendizado que ninguém queria ter tido, né? Mas de alguma forma tem que servir de lição, e não é esse fato que apaga o tamanho do Internacional, né? O Internacional tem grandes conquistas, tem uma história realmente que dispensa comentários. Cabe a nós, e aí que eu te falo, é óbvio que eu chegando agora vou procurar amplificar esse discurso sim, no sentido de que
de uma vez por todas, aí isso deve ficar no passado, e principalmente, apesar de todas as dificuldades, que elas são financeiras, que elas são algumas estruturais, e que a gente vai tentar colaborar para atacar isso, não tem que olhar para o topo. Tem que olhar para o topo, sim. Tem que mirar as primeiras colocações, tem que mirar realmente ser protagonista no cenário nacional de novo, porque não é o fato dessa queda que teve que vai invalidar toda essa história. Eu sei porque fui adversário, né, do Internacional, estando no Rio de Janeiro, e não foi por conta disso que foi, em algum momento se teve facilidade. Eu até estava falando aqui com alguns amigos que 2000, no ano da queda, né, do Inter, em 16, né, o Flamengo veio jogar aqui e acho que acabou perdendo o título aqui, porque estava ganhando o jogo, o Inter virou e acabou que estava assumindo a liderança. Naquele momento o Palmeiras assumiu e acabou levando o título. Então, assim, não vai ter moleza para ninguém aqui, vocês podem ter certeza. O Internacional vai fazer um grande campeonato brasileiro com segurança de um clube gigante como ele é. Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo de novo. Obrigado. Qual vai ser a diferença do teu trabalho aqui no Inter para o que foi no Flamengo, no Vasco, no Fluminense e até no Grêmio? Tem algumas diferenças. Eu vou tentar aqui ser breve. Desde a minha chegada lá no Rio, né, que eu fui em 2009, foi também para reestruturar um clube que tinha recém caído e ainda foi numa Série B. Então era um processo de reconstrução, mas ele era meio que urgente, o fato de recuperar muito da autoestima, né, dos seus torcedores. E a minha primeira passagem ela durou 3 anos, e ela foi de reconstrução na parte de infraestrutura, de processos, como a gente está falando, mas numa dificuldade financeira e principalmente de captação muito grande. E se atingiu esse objetivo, como eu disse, um título nacional. Porque muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, o trabalho ainda se confunde, né, o trabalho de um executivo com conquista de título, né? A única certeza que a gente tem aqui é que a gente tem que fazer o certo. E fazer o certo é justamente todas essas atribuições que o executivo de futebol tem. De melhorar processos, de colaborar na infraestrutura, de ter conhecimento de mercado, de melhorar elenco, de interagir com a comissão técnica, de gerar novas receitas. Isso é o que é possível ser feito. E tem a disputa ali. E que muitas vezes você acaba não sendo o primeiro. Mas onde um clube da grandeza dos que eu passei, bem como da grandeza do Internacional, a obrigação é você disputar lá em cima. Então, foi isso no Vasco. Depois, no ano seguinte, no Fluminense, foi um pouco mais de agir um pouco mais que exclusivamente na questão de time, né, porque tinha realmente uma capacidade de investimento maior, né, e já rapidamente se conquistou um título nacional. Já no Flamengo foi um caso bastante atípico e que confesso para vocês que muito me honrou ter participado nesses 3 anos e 4 meses. Um trabalho realmente que me deu orgulho. Quem escuta lá, muitas vezes até os próprios torcedores lá vão interpretar de forma equivocada, porque em termos de título foi um estadual invicto ano passado, mas ter participado de como era o Flamengo e de como é hoje, realmente ter participado desse processo aí de reconstrução do clube é algo que marcou e me marcou demais, porque todas as áreas do clube estavam interagindo. Se viu aí uma mudança de patamar do Flamengo, não só de geração de receitas, mas vocês aí que iam antes no Rio de Janeiro e sabiam muitas das vezes da forma como era a imagem do Flamengo e como é hoje em relação a cumprir os seus compromissos, ter um bom centro de treinamento. E de novo, essa avaliação ela fica muito simplista quando você vai só pelo título. Então, cada um desses clubes teve uma característica distinta, teve uma participação diferente e que agregou demais na minha formação. E eu espero que aqui no Internacional eu possa pegar um pouco de cada uma dessas experiências que tive para colaborar com esse momento do Inter.
seguindo, obviamente, as diretrizes e também aquilo que a diretoria espera. Mas, em termos de resultado esportivo, é fazer com que o Internacional dispute tudo que for possível em cima, com o desejo de ser campeão, assim como eu disse o ano passado no Flamengo, disputou 3 finais, né? Ganhou uma, mas disputou 3 finais, chegou 2 anos seguidos já em classificação de Libertadores direto, algo que o Flamengo, lamentavelmente, lutava embaixo na tabela. Então, recuperar esse protagonismo através do que a gente pode fazer, do que é possível controlar, que é realizar realmente uma boa gestão aqui fora. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo de volta, prazer te ver. Da mesma forma. Queria saber de ti, que a gente nota aqui nessa volta do Inter à Série A, às vezes ainda uma certa desconfiança da torcida em relação ao time, daqui a pouco o desempenho, os resultados. Que visão que se tem de fora, esteve tanto tempo no Rio de Janeiro, sobre o Internacional, sobre o processo pelo qual o Inter passou e ainda está passando? Assim, que tipo de visão de fora tu chega ao Inter antes de conhecer internamente? Bom, primeiro que o que aconteceu naquele ano lá, posso te dizer que foi uma surpresa, porque eu lembro que o Flamengo enfrentou o Internacional no primeiro turno, o Internacional era líder, né? Eu não estaria aqui se eu imaginasse que o Internacional não tem o tamanho que eu aprendi a admirar. É natural que o torcedor fique um pouco desconfiado. Depois dessa queda, não teve ainda a retomada de um título importante. Então, não resta a menor dúvida que o torcedor tem esse direito. Cabe a todos nós aqui, todos os engajados nisso, como eu disse, recuperar essa autoestima. Para que o torcedor perceba e tenha confiança, cabe a nós todos aqui no nosso dia a dia recuperarmos a nossa estima, porque nós estamos num dos maiores clubes do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Então, inadmissível não se trabalhar aqui com felicidade, inadmissível não se trabalhar aqui realmente com autoestima elevada, chegar no Beira-Rio aqui e pensar em coisas grandes. Isso é inadmissível. O torcedor só vai perceber isso se nós passarmos isso para ele. E tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir. Porque, mesmo estando fora aqui do Rio Grande do Sul, para mim a história, a grandeza, a infraestrutura que o Internacional dispõe hoje, ela realmente é de um clube gigante. Não é demagogia da minha parte, não. Senão, certamente não teria feito a opção de aceitar, como eu disse, essa responsabilidade, não esse desafio de hoje estar aqui, né, integrando o Departamento de Futebol Internacional. Eu tenho as melhores expectativas em relação ao futuro, com muito trabalho, de forma silenciosa, mas também sempre disposto aí a esclarecer qualquer dúvida e manter vocês bem informados daquilo que a gente puder informar. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde já, né? Passado meio-dia. Você falou da reestruturação que você ajudou a comandar no Flamengo, e o Inter, nesse momento, vive um período de instabilidade e de dificuldades financeiras. Teu objetivo vindo para o Inter passa também por auxiliar a conduzir uma reformulação semelhante à que tu participou no Flamengo? Não, sem dúvida que, como eu disse, aprendi muito nesses 3 anos e pouco lá. Eu te afirmo que, muito provavelmente na época, as dificuldades eram muito maiores que a do Internacional hoje. Isso não tenho a menor dúvida. O Internacional tem algumas vantagens de quando eu cheguei no Flamengo, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. O Internacional tem um estádio que dispensa comentários, tem já o seu centro de treinamento já em muito boa condição. Então, chega um estágio à frente. Agora, geração de receitas, redução de despesas que possam ser reduzidas, isso é obrigação de um gestor, e eu vim para colaborar nesse sentido também nas demais áreas do Internacional, naquilo que eu puder agregar de conhecimento e até de experiência por esse meu último trabalho lá no Flamengo. Ok? Obrigado a vocês, viu, gente?